Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Esse nosso estudo só pode realmente acontecer com a presença de vocês colaborando, porque, como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. E esse estudo realmente ele só nos traz esse entendimento com a presença da gente compartilhando nossos conhecimentos. Cada um tem um pouco mais de conhecimento aqui e a gente pode juntos, trabalhando e desenvolvendo, nos ajudando e nos desenvolvendo. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 do livro que nós escolhemos para estudar, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz. Ele é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, do ano de entre 1954 e 1955. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo de número 2, depois de um trabalho de esclarecimento que foi nos dado ali pelo nosso irmão Albério. Nosso irmão Albério fez uma introdução, né, daquilo que André Luiz e Hilário, né, iriam, junto com Aulus, vivenciar nesse trabalho junto a uma casa, um centro espírita cristão, uma casa espírita cristã, onde eles vão trabalhar e fazer observações em cima de 10 trabalhadores que fazem parte desse grupo mediúnico. E ali, então, ele nos trouxe toda essa introdução, essa primeira introdução, e a gente vai, então, agora iniciar os nossos trabalhos. Lembrando que esse psicoscópio parece uma coisa complicada, mas ele já, para quem está acompanhando com a gente, por exemplo, a gente já viu esse equipamento, mas sem um nome, quando nós estudamos o livro Libertação. Ele aparece naquele livro. Para quem leu outras obras de André Luiz, a obra No Mundo Maior, André Luiz também ele vê o mentor de um grupo mediúnico de 7 pessoas que utiliza esse aparelho, e ali ele mostra que daqueles 7 trabalhadores ali, apenas um estava realmente centrado, ou seja, estava realmente no trabalho que se propunha aquele grupo. Isso foi no livro No Mundo Maior. Foi apenas uma ilustração que ele mostra ali, mas o instrutor ali no Mundo Maior não entra em detalhes. Já no livro Libertação, o instrutor Gubbio, ele dá mais detalhes do equipamento, mas ele não dá um nome do equipamento. Ele diz o que o equipamento faz e que ali os juízes daquela região, uma região de trevas, eles utilizavam aquele aparelho por um determinado fim, que é o mesmo fim que nós vamos utilizar no nosso psicoscópio. Então, a gente já tem aí pelo menos uma ideia, e vamos aproveitar dessa ideia para a gente poder trabalhar um pouco sobre o tema. Eu vou utilizar o texto do próprio André Luiz, do próprio livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse mesmo aparelho, ele vai ser mais aprofundado quando nós chegarmos num outro livro, que é o Mecanismos da Mediunidade. Lá no Mecanismos, esse aparelho ele vai ser mais esmiuçado. Eu não vou me preocupar muito com essa esmiuçar o aparelho, porque, como eu disse, se a gente quiser, depois, mais para frente, a gente pode até estudar o Mecanismos. E aí, lá no Mecanismos, ele vai ser realmente bem esmiuçado, bem extraído, muito conteúdo desse aparelho. É uma parte muito física, inclusive esse aparelho, ele utiliza-se da física quântica para funcionar. Então, é um aparelho que, para nós compreendermos, a gente precisava ter pelo menos uma noção básica do que é a física quântica. Então, isso a gente vai deixar para lá no Mecanismos da Mediunidade. Se der tempo, tem até um slide adicional, eu vou fazer algum comentário muito sutil, só para a gente ter uma noção, quando ele fala que esse equipamento ele ele trabalha verificando o quantas de energia. Esse quantas é a física quântica, né? Vem da física quântica. Mas eu vou só dar uma espicada mesmo, uma leve sapiscada em cima disso e deixar isso lá para o nosso irmão quando a gente for trabalhar lá no
no Mecanismos da Mediunidade. Então, eu vou abrir os slides para a gente iniciar os trabalhos de hoje. Eu, como a gente sempre faz, né, eu vou ter normalmente no máximo 9 e 10, onde estiver eu paro, e aí a gente abre para conversar, vão levantando as mãos, cada um vai colocando, trazendo suas experiências, a gente vai conversando e construindo o nosso trabalho de hoje. Deixa eu compartilhar, então, com vocês. Só lembrando que quando vocês colocam alguma coisa no texto ali no chat, né? Como eu estou com a tela plena, eu não vejo o que passa no chat. Eu só consigo ver o chat depois que eu fecho para a tela normal, tá? Porque para que eu possa ver todo o conteúdo, normalmente eu deixo oculto o chat, tá? Então, se vocês colocarem alguma coisa no chat, não se preocupa, depois eu dou uma olhada. Nos domínios da mediunidade, capítulo 2, o psicoscópio. Vamos iniciar, então, o psicoscópio. André Luiz, tornando ao convívio do assistente, na noite imediata, ou seja, logo após a reunião que eles tiveram ali com o nosso irmão Albério, né? Ainda lá em nosso lar, naquela noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Aulus fala para nós, né? Creio haver traçado o nosso programa. Falou paternalmente. Admito que devamos centralizar nossas observações e reduzir o núcleo onde melhor dispomos do fator qualidade. Primeira observação que eu gostaria de fazer é com relação a esse fator qualidade. O fator qualidade não era muito observado principalmente dentro dos centros espíritas, aí até meados de 2000, 2002, 2003. A partir desses anos para frente, esse fator qualidade ele começou a ser mais verificado em todos os trabalhos, qualquer trabalho que é realizado dentro de um centro espírita. E hoje em dia, eu acredito que deva, por nós, ser o principal foco. Por isso mesmo é que nós nos propomos a fazer o estudo dessa obra e convidamos, né, todos aqueles que vão estar conosco lá no CETRALV fazendo o desenvolvimento mediúnico para que acompanhassem conosco essa obra. Não porque no desenvolvimento mediúnico, lá no CETRALV, nós não vamos ter ali uma apostila, um livro que nós vamos acompanhar, que é uma apostila que é baseada no Mediúnico 1 e Mediúnico 2 e nas práticas dentro do Centro Espírita, todos da FEB, mas algumas outras coisas adicionais que o Roberto está elaborando, essa apostila está sendo elaborada pelo Roberto, e não que lá nos nossos trabalhos nós não vamos estudar um pouco. Sim, vamos estudar um pouco, mas nós precisamos aprofundar. E essas aulas, essas lives, elas têm esse intuito de aprofundar e de nos preparar melhor para sermos melhores instrumentos de trabalho. Todos nós somos médiuns, eu concordo, numa generalidade, todos nós somos médiuns. Agora, há dentro desses médiuns alguns com características que ali proporcionam algumas mediunidades mais afloradas. Psicofonia, psicografia, materialização, cura, etc, etc, etc. Temos ali um vasto campo, inclusive alguns que nós já estudamos e vimos no preparatório para esse livro. E nós precisamos nos aprofundar. Por quê? Para que a gente possa realmente desempenhar bem os nossos papéis, possa cooperar com a espiritualidade. No estudo do psicoscópio, mais adiante, esse fator qualidade, por Aulus, ele vai ser muito ressaltado. Ele vai nos falar com muita clareza a respeito do fator qualidade, porque dentro de uma reunião mediúnica, mais nos é apresentado, vamos dizer assim, desafios, à medida que nós temos ali condições de caminhar, vencer esses desafios e aprender com eles. Agora, se nós nos estagnamos, eles também param, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a velocidade como nós desejamos crescer dentro dessa
desse núcleo de trabalho, desse núcleo de serviços. Então, esse fator qualidade, hoje em dia, eu diria que é algo que não dá para abrir mão mais. É algo muito importante, porque sem ele, nós vamos ficar sempre estagnados naquela mesma mesmice, trabalhando sempre com aquele nível que você nunca tem um desafio maior, um espírito que vá necessitar, por exemplo, de um esclarecimento, que não vai ser possível ser feito em apenas uma reunião, mas em 2, 3, como nós vemos normalmente nos trabalhos efetuados por Emílio Miranda, naquele livro que é muito importante para nós lermos, que é o Diálogo com as Sombras, né? Em que nós vemos ali que o fator qualidade é imperativo, porque vão ser apresentados cada vez mais oportunidades de aprendizado, à medida que nós temos ali condições, que nós preparamos, que nós estudamos, que nós compreendemos melhor, nós temos uma melhor sintonia com esses irmãos, que nós podemos ser mais intuídos por eles. Então, esse fator qualidade ele é muito importante. E Aulus aqui, ele é muito enfático, principalmente nesse primeiro estudo, quando ele fala um pouco desse fator qualidade. Eu estou aqui apenas fazendo um esboço, porque a gente vai ver isso mais enfaticamente adiante, só para a gente, quando chegar ali, a gente perceber essa minulicência que o irmão Aulus está utilizando conosco. E aí ele começa a contar para André Luiz e Hilário qual vai ser o trabalho que eles vão realizar. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados com 4 médiuns dentro desses 10 companheiros, detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. O que ele quis dizer com isso? Que temos 4 ali que têm esse fator qualidade, tem uma disciplina e uma boa vontade. O que é o fator qualidade? Disciplina e boa vontade. Estar pronto, estar sempre preparado, estar sempre ali presente e com boa vontade para aprender, com disciplina de horários, de preparativos, ou seja, são médiuns que se prepararam e que estão ali, de certa maneira, já mais preparados do que os outros. Nós vamos ver todos, tá, gente? Mas esses 4, como ele diz, são detentores de faculdade já regularmente desenvolvidas, já existe um desenvolvimento dessas faculdades. E estão apoiadas num lastro moral, de disciplina e de boa vontade. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante, ou seja, baseados na doutrina do Cristo. Desse grupo base, vai nos ser possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Otimização do tempo para obtenção de melhores resultados, ou seja, o próprio Aulus pensando que nós tínhamos que resumir isso tudo num livro, que André Luiz precisava passar isso para nós, ele está otimizando o tempo para a obtenção dos melhores resultados possíveis dentro de um único grupo, porque é esse grupo que nós vamos trabalhar. Então, otimização de tempo para a obtenção de melhores resultados. Tudo que aparece sempre entre parênteses, sou eu que estou colocando no intuito de tentar melhorar um pouco, tornar um pouco mais palatável a linguagem e a gente entender um pouco melhor o que é que está se passando, né? Tentar ajudar um pouco no entendimento, né? Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, ou seja, vamos falar de mediunidade aqui apenas relativo aos encarnados, tá? Só dos encarnados. E vez que o nosso campo de ação espiritual, o assunto seria muito menos complexo. Já estudamos isso vastamente, já lá no livro Libertação. Quem quiser, todas as aulas do livro Libertação estão gravadas lá no nosso canal do YouTube. É só voltar e assistir as aulas. A gente vai ver que ali a mediunidade, no livro Libertação, é só na erraticidade. Lembre-se, médium é o espírito. O corpo físico é apenas veículo de manifestação da mediunidade. Ah, mas o corpo físico de um médium tenha efeitos patentes, ele tem ali, vamos dizer assim, uma glândula especial. Sim, existem, lógico, existem, vamos dizer assim, pontos específicos, né,
que fazem com que aqueles que vão ter a mediunidade mais, vamos dizer assim, aflorada, né, tenham no seu corpo físico essa possibilidade de manifestação. Sim, esclareceu Hilário. E eu? Desejamos auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados, nós aqui, na execução de serviços em que se mostram comprometidos. Ou seja, o nosso objetivo, Aulus, é que a gente possa trazer para os encarnados tudo aquilo que a gente puder avaliar aqui desse lado, vendo o trabalho deles, para auxiliar eles, para que eles possam compreender melhor o que é que está se passando, aquilo que eles não são capazes de ver, nós vamos descrever para eles, para que eles tenham ali consciência de tudo que está se passando dentro de uma reunião mediúnica de desobsessão, uma reunião mediúnica de esclarecimento. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por uma verdadeira bênção. E é uma bênção para eles, uma bênção para nós, né? Como é bom ter todo esse arcabouço de informações que nós vamos ter daqui para frente. É muito vasto as informações. E aí a primeira coisa, interessantíssima, né? O Aulus apresentando o psicoscópio. Temos aqui o nosso psicoscópio. O psicoscópio é um dos aparelhos mediúnicos, né, que são utilizados, né, na erraticidade. Nós já vimos um monte de outros aparelhos. Quando nós lemos ali, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, tinha os aparelhos de condensação de oxigênio para ozonização, né, para fazer a limpeza ambiente. Tinha também no Obreiros da Vida Eterna aquelas barreiras de proteção que protegiam o lar fabiano do Cristo, a casa transitória. Nesse mesmo livro, nós temos o próximo capítulo, que é o capítulo Equipagem Mediúnica. No Equipagem Mediúnica, nós vamos ver ali um condensador ectoplasmático. Não vou falar dele agora, porque ele está mais lá para frente. Mas é também um outro aparelho, que são aparelhos que são utilizados normalmente nas sessões de desobsessão, de esclarecimento. Esses aparelhos, principalmente o condensador ectoplasmático, é um aparelho que é muito utilizado dentro da sessão de desobsessão, é um dos mais utilizados. Outros aparelhos também já conversados e que a gente encontra em todas as obras de André Luiz, com relação com as palestras públicas, né? São os projetores que mostram ali as imagens para aqueles espíritos que acompanham as palestras públicas e que ali acompanham as imagens ao fundo e que acompanham também ali outros que acompanham o palestrante encarnado e que acompanham ali e vão trazendo, vão apresentando para os desencarnados mais um auxílio visual, né? Então, esses aparelhos são, dentro de uma casa espírita, existe uma quantidade bem grande de aparelhos que estão ali implementados e que nos auxiliam nos nossos trabalhos. André Luiz vai falando de alguns, em alguns livros, né? Esse é o primeiro que ele apresenta nesse livro, como eu falei, vão ser apresentados outros aparelhos. Esse é o primeiro, mas esse é o mais intrigante. Esse é o que realmente traz mais, que nos deixa assim mais intrigados com o funcionamento dele, né? O aparelho facilitará exames e estudos sem a necessidade de profunda concentração mental. É constituído por óculos de estudo com recursos para microfotografia. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando elementos radiantes análogos ao raio gama. Aprofundamento disso nós vamos encontrar lá dentro do livro Mecanismos da Mediunidade. O que é importante aqui, o que eu achei interessante, sem a necessidade de profunda concentração mental. Realmente, André Luiz, Hilário, ainda tem essas dificuldades, e eu diria para você que a vasta quantidade de trabalhadores dentro de uma sessão de desobsessão, numa sessão mediúnica, tem essa dificuldade. Por isso, esse equipamento ele deve ser presente praticamente em todas elas. Se nós lembrarmos uma oportunidade, o nosso irmão André Luiz, quando ele estava lá em nosso lar, ele encosta perto das muralhas que são defesa do nosso lar, e ele vê uma senhora que bate insistentemente na muralha, pedindo, pelo amor de Deus, que ela gostaria de entrar, que ela queria entrar no nosso lar. E André Luiz ali fica um pouco comovido com a atitude daquela senhora. Ele chama Clarencio e pergunta para Clarencio
por que nós não podemos acolher essa senhora, já que ela já chegou até aqui a muralha e ela bate insistentemente? Nós não podemos praticar uma caridade e acolher essa pobre senhora? E aí o nosso irmão Clarence, lógico, né, aproveitando da oportunidade para construir, pede para que André Luiz procure aprofundar a sua concentração mental frente ao aparelho, que é o psicossoma, né, o perispírito daquela mulher, que ele observasse com profundidade, que ele procurasse olhar não com os olhos que ele estava ali habitualmente, mas com profundidade aquele aparelho daquela senhora. E nisso que ele se aprofunda mentalmente, concentração mental, ele se concentra mentalmente nela, ele nota que ali na psicosfera, no halo mental, no próprio perispírito, porque o corpo mental ele vai se refletir no perispírito, não tem outro jeito, né? As manchas que aparecem no seu halo mental, elas se refletem no perispírito, porque o corpo mental ele é a base, né, de formação do perispírito. Então não tem como, né? Mas ele observa ali nos perispíritos daquela senhora manchas. E aí ele fica intrigado com aquelas manchas. E ele pergunta a Clarence o que são essas manchas. E aí Clarence elucida. Ele fala, estas manchas são referentes a abortos que ela fez e em que ela participou e dos quais ela não tem nenhum tipo de arrependimento. Isso provoca nela essas manchas. Aparece no seu halo mental, que se reflete no seu perispírito, essas manchas. Percebam, então, que essa necessidade de uma profunda concentração já se mostra presente já lá em nosso lar, ali, André Luiz percebendo isso. Nós vamos depois ver isso novamente no Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz também é chamado a atenção ali para o nosso instrutor Jerônimo, para que ele fizesse uma observação mais profunda do irmão que estava sendo atendido. No próprio livro Libertação, Rúbio chama a atenção tanto de André Luiz quanto do irmão que acompanhava ele, para que eles abrissem mais esse olhar espiritual, nessa concentração mental, quando eles fazem o atendimento ali junto do irmão que tinha sido condenado injustamente pelo juiz. Ou seja, temos ali diversos locais em que os instrutores chamam a atenção desses estudantes, André Luiz, Eloy, André Luiz, o nosso irmão Hilário, André Luiz, enfermeira Luciana e outros que fizeram parte do passado, e sempre chamando a atenção, olha, vocês precisam se aprofundar mais, porque vocês estão vendo muito superficialmente, vocês têm muita superfície, vocês ainda não têm essa profundidade para conseguir ver com mais amplidão o que é que se encontra ali mais profundamente. No livro Obreiros da Vida Eterna, a nossa irmã que acompanha André Luiz, que chama-se enfermeira Luciana, ela se aprofunda muito a respeito disso. Eu acho que é uma leitura bastante interessante, porque ela nos fala, ela é uma clarividente, lógico, se ela é uma clarividente aqui encarnada, ela também é uma clarividente desencarnada, e na clarividência dela, ela mostra e ela vai desenhando todas essas manchas e todas essas máculas que ficam registradas ali na aura mental e que se refletem no perispírito. Então, ela vai mostrando, ela vai desenhando, ela vai descrevendo, né? Isso tudo sem a necessidade do psicoscópio. São desenvolvimentos que podem ser feitos, mas que, nesse caso, tanto André Luiz quanto o nosso irmão Hilário, eles não são clarividentes. Então, eles vão se utilizar desses aparelhos para melhor nos ajudar, para que a gente possa compreender um pouco melhor o que é que está acontecendo dentro dessa sessão. É muito interessante. Lógico que, se nós dispusermos nos nossos trabalhos, na sessão de um clarividente, ele vai nos trazer todas essas informações. E vai ser muito interessante para a gente ir comparando e se certificando daquilo que André Luiz nos apresenta. E enquanto demandávamos a cidade terrestre, lógico, volitando, aí já não... André Luiz já tinha saído do aerobus, né? Pelo amor de Deus, já tinha aprendido a volitar, né? Em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Explicando o quê? A respeito do psicoscópio.
destina-se à auscultação, ou melhor, à investigação da alma, com o poder de definir as vibrações. Podemos analisar a psicoscopia de uma pessoa ou de uma equipe. Olha que interessante. A gente vai perceber que esse equipe nós já vimos, e pessoa nós vamos ver agora. É possível detectar suas possibilidades de trabalho. Olha que coisa bacana. Eles, com esse aparelho, eles vão ver em cada um dos médiuns trabalhadores ali da sessão a capacidade que cada um tem de concentração, de disciplina, de possibilidade de expressão mediúnica, frente, por exemplo, numa psicofonia, qual já a concentração do médium, como ele está a sua disciplina, como ele está hoje, que amanhã ele pode estar diferente. Como hoje ele se encontra? Qual a sintonia dele hoje? Nós podemos aproximar quais espíritos desse nosso irmão? Possibilidade de trabalho, olha que legal, né? A moralidade, o sentimento, a educação, o caráter, e planejarmos o trabalho que podem realizar no tempo. É o que acabei de dizer, né? Com essa possibilidade de trabalho, eles podem planejar o trabalho da equipe toda. Então, eles têm um grupo de espíritos que ali foram trazidos para se manifestar, e eles podem observar os trabalhadores e ver quem hoje está melhor qualificado para receber este ou aquele. Por quê? Tanto o encarnado como o desencarnado, por esse aparelho, eles conseguem ali fazer essa investigação da alma e ver o que é possível ali para que haja um trabalho harmônico, para que haja um trabalho equilibrado, e que possa ali ser encontradas as soluções para os problemas que vão ser apresentados. Algo magnífico, né? Interessantíssimo. Comentário meu, tá? Psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho existente no plano espiritual que tem a propriedade de definir a qualidade das vibrações mentais. Qualidade das vibrações mentais emanadas, irradiadas, de encarnados e de desencarnados, tá? São dos dois tópicos, caracterizando os mais íntimos sentimentos do que são por ele analisados. O espírito, quando encarnado, nós, no plano espiritual, é uma fonte irradiante de energias resultantes do seu produto mental. Como é que é? Pela vontade, nós irradiamos energias. Interessantíssimo isso. E essas energias, elas são tão maiores quanto maior for a vontade, quanto maior for a moralidade, a vontade e a disciplina no padrão de pensamento. Então, alguns podem irradiar mais, outros podem irradiar menos. Normalmente, nós já vimos isso quando nós estudamos ali Missionários da Luz. André Luiz, no instrutor ali do Missionário da Luz, ele comentava que essa irradiação era diferente de pessoa para pessoa e que ela seguia aos quantas energéticos, ou seja, ela tinha analogia à física quântica da emissão de energias. Tranquilo, mais para frente, se a gente quiser, a gente pode tocar nesse assunto. Mas segue esse mesmo padrão. É uma fonte irradiante, que irradia, que emite energias resultantes do seu produto mental. Lembre-se que nós produzimos, né? E o pensamento, ele é energia, ele tem, além de ser energia, ele é matéria também, né? E essa matéria, ela vibra acima dos 300 mil quilômetros por segundo, que vibram em torno de si, ou seja, que vibram em torno da pessoa, como se fosse um elétron, né, orbitando, né, a pessoa, propagam-se e revelam o estado de evolução em que ele se encontra, em que cada um de nós se encontra. O psicoscópio permite que essa energia emanada e irradiada seja percebida e analisada pelos benfeitores do plano espiritual. Entre outras possibilidades, finalidades, vemos nesta obra a sua utilização no grupo mediúnico com o objetivo de analisando a personalidade dos seus integrantes, medir-lhes as reais possibilidades de trabalho. Texto que nós já lemos, eu estou apenas trazendo um texto mais fácil. Funciona à semelhança dos aparelhos existentes na Terra, como o estetoscópio, o eletrocardiógrafo, ou os raios-x, dentre outros, mesmo princípio, né? Esses aparelhos usados pela medicina terrena revelam o estado orgânico do paciente do ponto de vista fisiológico.
permitindo o acesso a informações inacessíveis, se não através dele. Sem o raio-x não dá para saber que o osso está quebrado. Tá? Mais ou menos é isso que eu quis dizer. O psicoscópio, da mesma forma, tem esse caráter revelador e impede que os trabalhadores envolvidos nos serviços mediúnicos, tanto os médiuns quanto os espíritos comunicantes, ocultem ou dissimulem seus sentimentos e suas intenções. Percebem? Isso é importantíssimo. Evita que haja esse ocultar e dissimular os seus sentimentos e as suas intenções. Muito interessante, né? E muito bom o aparelho, né? Retornando ao livro, Hilário, quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Qualquer de nós, ele está dizendo, encarnados e desencarnados, qualquer um de nós, a resposta a gente até já sabe, né? Sem dúvida nenhuma, considerou o nosso interlocutor Aulus, né? Bem-humorado. De certo que nós estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam à retaguarda. Ou seja, nós aqui estamos usando o psicoscópio para avaliar esse grupo. Porém, todos os trabalhos são supervisionados, né? E os planos superiores supervisionam e têm uma visão muito mais profunda do que nós estamos tendo apenas com esse psicoscópio. Então, tudo é supervisionado, tudo é planejado. Gente, não existe acaso. Esquece esse negócio. Não existe acaso. Tudo é muito bem planejado, muito bem arquitetado. Isso nós estamos falando de uma reunião mediúnica séria, de uma reunião mediúnica em que se pratica a mediunidade com Jesus, que se segue toda a codificação trazida por Allan Kardec no livro dos médiuns, que nos trazem segurança para as atividades mediúnicas. Então, isso tudo ocorre na perfeita sintonia. Tudo vai acontecer como foi previsto. Tudo vai dar certo. A gente pode ficar tranquilo. Quando é uma reunião trabalhada na mediunidade com Jesus, seguindo aquilo que Kardec nos orienta no livro dos médiuns, é certeza que os resultados serão sempre positivos. Porque mentores, trabalhadores espirituais, serviços de guarda, de proteção, de equilíbrio, tudo vai estar presente, tudo vai estar corretamente colocado para que o trabalho seja harmônico e equilibrado. Se o espectroscópio permite ao homem investigar a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam, que lançam, que se projetam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção, com o uso do psicoscópio, ou para aqueles que já têm uma visão mais aprofundada, o próprio Aulus já tem essa condição, tanto que ele não usa, ele trouxe para o André Luiz e para o Hilário usarem, né, para que eles pudessem fazer as observações, mas ele sabe o que está se passando e ele vai descrevendo isso nos próximos capítulos, vai auxiliando o André Luiz. Inclusive, nós vamos perceber que muitas vezes, tanto o André Luiz como o Hilário, eles vão formular as perguntas e o Aulus já está respondendo. Por quê? Porque o Aulus ele sintoniza os dois ali e nós precisamos lembrar que a comunicação entre os espíritos é feita mente a mente, né? E, lógico, ainda nesse patamar em que André Luiz e Hilário se encontram, eles formulam e depois eles se expressam, como nós vão se expressar num pensamento, mas o pensamento já foi, e o Aulus já captou. Então, muito antes, às vezes, ele já está respondendo. Nós encontramos isso dentro do Evangelho, assim, Jesus era mister em fazer isso, né? Ele sempre escutava a palavra que eles adoram, o arrazoado das pessoas, né? Então, Jesus sentiu o arrazoado. O que é o arrazoado? O que as pessoas estão pensando aí em volta. E ele já vinha com um ensinamento. Percepção de pensamento muito ampla, lógico, estamos falando do mestre, né? Mas todos os espíritos mentores e espíritos que estão ali no grau de Aulus e para cima, já com essa, vamos dizer assim, essa comunicação mente a mente é algo bastante comum para a gente. É algo muito comum, né? E interessante, né? Porque ele faz um comparativo de algo que nós temos ali, o espectroscópio, que é esse, vamos dizer, que nem fosse um telescópio, só que
leva o nome de espectroscópio, ele vê a luz das estrelas lá longe, né? E através dessa luminosidade que é projetada pelas estrelas, eles sabem se é uma supernova, se é um planeta, se é um buraco negro, se é um sol, se é uma estrela de tantas grandezas, pela luz que emite, né? Então, vamos dizer assim, esse comparativo que ele está fazendo, né? Que ele coloca, identificamos os valores da individualidade humana pelos raios que emite, como se fossem das estrelas, né? É o mesmo sentido, mesmo sentido. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através dessa ligeira comentário do uso do psicoscópio. Como eu falei, isso já foi utilizado, né? O psicoscópio foi utilizado no livro Libertação, no capítulo 5, Operações Seletivas, pelos juízes implacáveis. Eloy, que trabalhava junto com o nosso irmão André Luiz, pergunta ao instrutor Gubbio que aparelho era aquele naquela época, né? E Gubbio, na época, como ele descreveu, trata-se de um captador de ondas mentais, um psicoscópio. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo. Lembra que nós vimos lá atrás o nosso irmão Aulus falando que isso poderia ser utilizado em grupo? Já foi, né? O que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia cada um. As cores e vibrações fazem parte da nossa aura mental. E aí, ao lado, uma foto de um encarnado, né? Com a sua aura mental bem equilibrada. Essas cores, elas são bem equilibradas, né? E quando há desequilíbrios, eles normalmente aparecem com uma coloração escura, às vezes até com pontos enegrecidos. Mas por que a cor escura? Porque é preto? Não, é porque tem ausência de vibração, né? Todas as cores têm uma vibração. Agora, quando nós falamos do preto, preto é ausência de cor. Ausência de cor é ausência de vibração. Ausência de vibração. Então, por isso que tem, para nós, visualmente, aparece com uma cor escura, que tem uma vibração muito baixa, ou se é o preto absoluto, ausência completa de vibração, né? Então, nós estamos utilizando aqui os padrões de cores que nós podemos ver, né? Por isso que essa ideia dessa psicosfera colorida. Alguns médiuns videntes, nós estamos falando de clarividentes, eles veem essas psicosferas e eles são muito úteis quando esses médiuns, né? Quando nós estamos trabalhando ali com aquele tratamento que é feito com o bastão de cores, que é a cromoterapia, né? Na cromoterapia, a gente pode utilizar o bastão de cores exatamente para tentar restabelecer reequilibrar essa nossa psicosfera, essa nossa aura mental, né? Só que a gente vai fazer isso de uma maneira artificial, para que isso se torne algo perene, ou seja, que fique definitivamente a necessidade de mudança de hábito, né? Tá? Não dá para fazer milagre, tem que pegar o bastão e lá tem um fulcro escurecido em tal região. Eu vou lá com o bastão e a gente corrige, a gente, vamos dizer, aciona ali os centros de força associados àquele ponto, mas o que adianta a gente fazer, reativar aquele centro de força se a paralisação daquele centro de força foi provocada por um mau hábito? Então, se você não muda os hábitos, o que acontece? Saindo do tratamento, passado algum tempo, aquele centro de força vai perdendo a vitalidade, que foi ali novamente restabelecida, ele vai perdendo a vitalidade pelos seus hábitos, maus hábitos, e o ponto volta a aparecer. Lógico que um ponto muito persistente acaba no corpo mental, acaba se refletindo no perispírito, e aí depois ele acaba aparecendo no corpo físico. Normalmente, nós damos o nome disso de um câncer, né? Infelizmente, é um nome que aqui na medicina nós damos por um tumor. O que é um tumor? É um ponto em que ali há um crescimento desordenado, né? Exatamente ocasionado por um desequilíbrio que começa lá no corpo mental, se reflete no perispírito e acaba aparecendo no corpo físico. Então, conhecer isso é importante, inclusive porque nós aqui do CETREV, quem trabalha aqui no CETREV, nós utilizamos muito cromoterapia. Então, é interessante a gente conhecer
e aprendendo isso, porque é um processo hoje muito utilizado e, gente, eu tenho visto resultados impressionantes com o uso da cromoterapia. E não tem contraindicação. Não tem agulhinhas, como a gente fazia, tipo aquelas que usa as agulhas, remédio homeopático, não. Apenas com reequilíbrio da aura mental, com o bastão de cores e com o trabalho de uma educação e mudança de atitudes, mudança de hábitos. Muito interessante, vale a pena a gente investir sobre isso. Esse é um desenho bem simplesinho, que quando ele fala dos quantas de energia. Eu vou dar uma explicação bem rápida, e não precisa se preocupar com isso, porque isso vai ser muito mais bem aprofundado lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Esse ponto mais pretinho que vocês veem bem no centro, visto de frente para vocês, à esquerda, é como se fosse o núcleo de um átomo. Essa bolinha que está orbitando mais na órbita de dentro é um elétron. O que acontece? Quando você, através da vontade, através do sentimento que você expressa e que você vai ajudar alguém, que você vai ali colocar a ajuda dele através da vontade, você fornece energia. E ao fornecer energia, o que acontece? Esse elétron, ele salta dessa camada aqui para uma camada mais externa. Quanto mais energia você coloca, mais longe o elétron vai, ou seja, maior é o salto. Esse salto, essa flechinha que está indicando esse salto aqui, isso aqui se chama salto quântico. Isso aqui é a tal da física quântica, tá? Pelo amor de Deus, se tiver um físico aqui na sala, não me bata. Eu sei que tem que aqui levar em consideração um monte de coisas, tem que levar em consideração a teoria da relatividade, esse elétron pode estar em qualquer lugar. Olha, eu sei, isso é uma ilustração, tá? Na da direita, vocês veem que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que o Aulus vai falar para nós que essa nossa energia mental, ela tem uma ciclagem. E essa ciclagem ela está vinculada ao batimento cardíaco. Ou seja, quando o coração bate, você emana energia. Quando, naquele momento de refluxo, você absorve energia, emana energia, absorve energia. No estudo feito para quem aqui espiritualidade, vou fechar abrir um parênteses, espiritualidade. Quando nós falamos dos chakras, lembram que eles falavam que os chakras eles estão ligados ao batimento cardíaco, e quando o coração bate, ele gira no sentido horário, e depois, quando você retorna, ele retorna no sentido anti-horário. O batimento cardíaco, ele normalmente segue também ao aspirar e o expirar. Esse aspecto de expirar e aspirar, que está ligado ao batimento, é que dão esse influxo e influxo de energia. Fechando parênteses. Quando o elétron retorna dessa órbita externa para a órbita interna, ele libera uma coisa que nós chamamos de fótons. Fótons é a energia que nós vemos na lâmpada. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é o princípio de funcionamento da lâmpada fluorescente. Sabe aquela lâmpada que você tem nas extremidades, que você coloca energia, e você vai lá no interruptor e aperta o botão e aparece a luz? O que acontece? Você coloca uma energia alternada, que é a energia da tomada, 110 volts. Tem lá 60 Hz. O que significa? 60 ciclos por segundo. Ou seja, hora tem 110, hora tem 0, hora tem menos 110, hora tem 0. Ou seja, ele vai mudando, seguindo um sincronismo, 60 vezes por segundo. O que significa dizer isso? Significa dizer que o elétron ele vai para a órbita externa, e aí quando volta para 0, ele volta para a órbita interna, ele libera fótons. Liberando fótons, esses fótons batem naquele vidro que tem um pozinho ali, um pozinho de flúor ali, e o que acontece? Quando os fótons batem ali, eles irradiam a luz que você está vendo. Essa luz que está me iluminando aqui nesse momento, aqui ainda eu uso lâmpadas fluorescentes, mas o processo dessa lâmpada de LED que você compra aí é o mesmo, tá, pessoal? Não muda nada, nada, nada. Só que em vez de você ter ali um gás dentro de um tubo, você tem ali um cristalzinho, que normalmente ou é lítio, ou é germânio, é um metal ali. E nesse metal você coloca energia
e quando você enfia energia nele, o elétron salta. E você tira energia, o elétron volta. E aí você vê a luz que você vê nessas lâmpadas de LED. O processo é o mesmo, tá, gente? Normalmente isso aqui é matéria de faculdade, por isso que eu estou fazendo uma ilustração, tá? Lógico que eu fiz faculdade, eu fiz engenharia eletrônica, né? Então eu tinha física, isso aí está na física 3, engenharia eletrônica, para a gente calcular o quanto de fótons você libera, para você calcular quanto uma lâmpada tem de lúmenes, o quanto ela pode iluminar. Entendeu? Então, isso, na verdade, é matéria de faculdade. Isto daqui vai ser mais aprofundado lá para frente, quando nós formos trabalhar lá no mecanismos da mediunidade. A ideia aqui é ter pelo menos uma visão geral. Tá? Então, se tiver algum físico aqui, gente, pelo amor de Deus, não me batam. Eu sei que está faltando um monte de coisa aí. É apenas uma ilustração para as pessoas, quando falar assim, ah, mas tem física quântica envolvida? Tem, realmente, é um salto quântico. Mas é algo assim tão natural que nós utilizamos todos os dias em todas as lâmpadas da nossa casa, é só que nós não temos noção do que é que está acontecendo ali para a gente ver a luz. Tá? Mas exatamente esta irradiação é que nós proporcionamos a partir do batimento cardíaco, a partir da respiração, no ir e voltar, né? Que nós, vamos dizer assim, como nós irradiássemos, né, elétrons, e esses elétrons voltam, irradiam e voltam, e nós emanamos essa luz que compõe a nossa psicosfera, que nós acabamos de ver ali na nossa aura mental, no nosso irmãozinho, naquela ilustração ali passada. Tá? Então, é uma ideia geral, tá, gente? Pelo amor de Deus, volto a dizer, isso aqui não é aula de física, é só para nós termos uma noção do que é que o Aulo está contando para o nosso irmão André Luiz, para o nosso irmão Hilário. Eles estão compreendendo, eu tenho certeza disso. Mas, para nós, aqui nós temos uma ideia. Tá? Volto a dizer, isso vai ser muito mais aprofundado. Nós vamos ver que tem mais coisas aí. Está faltando coisa, tá, gente? Tem mais coisas aí lá no Mecanismos da Mediunidade. Tem mais algumas coisas aí, só que lá no Mecanismos a gente volta a conversar a respeito disso. Retornando, tá? Fechamos esse parênteses, essa divagação aí, esse aprendizado adicional aí. Agora a gente sabe como é que a lâmpada em casa gera luz, né? Ficou agora mais fácil a gente entender quando a gente aperta o botão ali na tomada, como é que aparece a luz, né? Na lâmpada incandescente, tudo bem, né? Que incandecia lá o filamento. Mas e na lâmpada fluorescente, na lâmpada de LED? Agora nós sabemos como é que aparece essa luz. É exatamente o mesmo processo dessa luz, dessa aura mental que nós temos em volta de nós, que a energia é a vontade. Quanto maior essa vontade, maior esse salto. Maior esse salto, maior a quantidade de energia que spray, que sai da gente. Né? Isso agora, o nosso irmão Aulos vai voltar nesse trabalho e vai tornar isso um pouco mais palatável, vai trazer algo mais. Né? Retornando, mas, indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados, aferrados ao mal numa formação de cooperadores do bem? Isso é uma pergunta bem, bem, bem crica, né? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais poderão providenciar-lhes a expulsão? Olha, que pergunta, né? É típica pergunta, assim, de pessoas que estão aprendendo, né? E eu acho isso interessantíssimo, porque qualquer um de nós que não tivesse, assim, um aprofundamento um pouco maior, faria uma pergunta desse tipo, né? Imaginando, né? Pô, se eles pegaram, olharam todo mundo e, aquele cara ali, aquele cara não tá nem aí, ele tá sentado aqui, mas ele tá pensando na novela, ele tá pensando na série de hoje à noite. O que nós vamos fazer com esse cara, né? Providenciar-lhes a expulsão? E aulas, não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. A pessoa que está ali pensando na novela, pensando no jogo, opa, hoje tem jogo do Coringão, tal, está pensando no jogo, ela, daqui a pouco ela vai perceber que ali não é o lugar dela. O que eu estou fazendo aqui? Não estou tendo, sabe? Eu estou pensando em outras coisas e não tô aqui. Então, por ausência de afinidade, essas pessoas acabam normalmente saindo dos grupos. É natural isso, gente. Olha, depois de tantos anos de experiência, eu já vi tanto disso, é natural, tá? Contudo, aí Aulos coloca uma conjunção adversativa, né? Ou seja, nós temos que pensar um pouco mais além. Alegou ainda o meu companheiro, ou seja, Hilário.
O que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio? O que acontece se a instituição começa a deixar de lado a codificação kardeciana e começa assim, a misturar as coisas? Trazer hinduísmo, trazer teologia, trazer espiritualismo, começa a bagunçar um pouco as coisas, induzindo-nos a reconhecer que a virtude ali não passa de uma bandeira fictícia. Então, começaram a trazer um monte de coisa de fora, acobertando a ignorância e a perversidade. Pergunta bacana, né? Então, nesse caso, adiantou o interpelado tolerante, Aulus tolerante, né? Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. O que ele quis dizer? Tudo bem. Se eles querem seguir esse caminho, nós vamos nos afastar, outros vão tomar o nosso lugar. Os ministros da eterna sabedoria vão deixar que o tempo e as forjas renovadoras do tempo e da provação reconduza o grupo ao caminho certo. O que ele quis dizer? Dor e sofrimento, né? Vai passar por alguns momentos difíceis para que depois o conjunto em si possa ser direcionado novamente no caminho certo. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento altera-nos o panorama mental, aprimorando-lhes os valores. Ou seja, tudo no seu tempo. Tá? Tudo ocorre no momento certo. E, lógico, em algumas vezes, um choque brusco de sofrimento pode abrir os olhos e fazer com que as pessoas retornem mais rapidamente ao caminho certo. Então, tudo no seu tempo. Nada vai ser imposto. Hilário, o psicoscópio só por si dá margens a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Já imaginou se nós pudéssemos ver os pensamentos das outras pessoas? Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos, eu concordo, mas também seria um problemão. Nós íamos ter que viver muito diferente da maneira como nós vivemos. Isso, sem sombra de dúvida. Mas é um futuro que nos espera. Sim, anuiu o mentor cordialmente. O futuro reserva prodígios ao entendimento do homem comum. Ou seja, se prepare. No mundo de regeneração, as coisas vão se tornar mais evidentes, mais visíveis. E, lógico, com aparelhos que vão possibilitar auxiliar e sermos auxiliados. Porém, alcançado o portão do espaçoso edifício que o assistente nos designou sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Alguém com o microfone aberto. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Casa espírita cristã. É um dos pontos que eu nunca deixo de abordar antes de iniciar qualquer palestra, principalmente uma palestra pública, é lembrar a todos que estão presentes ali que nós estamos dentro de uma casa espírita cristã, que nós seguimos o Cristo, que nós estudamos ali o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi baseado, ele é totalmente sedimentado sobre o Evangelho do Cristo, e que ele tem como padrão, como norma para nós, na orientação para melhor compreensão das máximas que o Cristo veio nos apresentar há mais de 2000 anos. Então, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é como se fossem as chaves de compreensão para o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo, Marcos, Mateus, Lucas e João e Atos dos Apóstolos. Ou seja, toda a Boa Nova, todo o complemento da Boa Nova, com os seus 27 livros que compõem a Boa Nova. Ou seja, uma casa espírita cristã, ela segue a Boa Nova. Ela segue aquilo que nos é apresentado nos 27 livros que compõem a Boa Nova.
Não só a Boa Nova, como sendo a segunda revelação, mas também a primeira revelação. Tudo aquilo que nos foi apresentado por Moisés na primeira revelação, também chamado de Velho Testamento. Sendo que o Espiritismo é o Consolador prometido. O Espiritismo, como Consolador, ele vem nos trazer o quê? A compreensão daquilo que foi prometido por Jesus no capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João, quando fala-nos do Paracleto, o Espírito de verdade que Jesus haveria de enviar, né? Que haveria de presidir. Jesus é aquele que preside o Espírito da verdade, a pleiade de espíritos que compõem o Espírito da verdade, e esse é a terceira revelação. Então, normalmente, é a primeira coisa que eu, numa palestra pública, estabeleço, porque nós temos ali pessoas que vieram de todas as religiões, e todas elas falam de Jesus. E o Espiritismo não só fala, mas ele vive os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito clara para as pessoas, que às vezes as pessoas pensam que a doutrina espírita, a casa espírita é uma coisa diferente. Não. A casa espírita, ela vive os ensinamentos do Cristo. Ela trabalha com tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Nós vivenciamos aquilo que o Cristo veio nos apresentar. Então, esse termo, casa espírita cristã, ela deveria ser um termo que todos nós que somos espíritas e que um dia fomos chamados para uma palestra pública, lembrarmos de sempre apresentar isso para as pessoas. Olha, aqui é uma casa espírita cristã. Nós aqui vivenciamos tudo aquilo que Jesus, modelo e guia da humanidade, veio nos apresentar. Nós vivenciamos a Boa Nova. Atravessando o Largo Recim, em que estacionavam numerosas entidades menos felizes, de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrados aos ensinamentos públicos. Vejam que a figura ao lado do projeto Imagem, ela nos mostra algumas pessoas que estavam ali presentes, outras que estavam em desdobramento. Interessante, né? E mais lá ao fundo, espíritos, como ele colocou, menos felizes, que estão normalmente presentes dentro das palestras, né? E que ficam ali normalmente, se a palestra, por exemplo, ela está vinculada a um trabalho de câmara, choque anímico, desobsessão, um trabalho espiritual que vai ser realizado num aposento mais íntimo, que é o nosso próximo slide, normalmente essas entidades estão ali no salão esperando. E quando a pessoa entra, elas entram junto. A pessoa sai e a entidade, o nosso irmãozinho menos feliz, ele fica para poder passar pelo esclarecimento, para ele poder ali recolher, né, esse bálsamo, né, que vai ajudá-lo no esclarecimento e colocá-lo novamente no caminho do progresso. Esse é o objetivo, né, desse trabalho. E aí, o último slide que eu vou trabalhar hoje, semana que vem a gente vai continuar a partir daqui, que agora nós vamos entrar exatamente a nossa entrada. Aqui é o slide de entrada na sessão de trabalhos, onde estão lá os 10 médiuns, né? Todavia, o nosso irmão Aulos falando para André Luiz e Hilário. O núcleo que estamos, já situado, ou seja, está mais adentro, né? Em reduto íntimo, isso é importantíssimo, né? Não se faz mais trabalhos mediúnicos públicos. Os trabalhos mediúnicos hoje, eles são todos realizados em reduto íntimo. Não há mais esse tipo de trabalho de exibição. Esse período do espiritismo ele já foi ultrapassado, né? Assim como o coração dentro do corpo, né? Ou seja, um reduto íntimo. Passando alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Em silenciosa, né? Essa é aquela coisa que a gente sempre, quando chega no centro, entramos no nosso reduto íntimo, na sala de desobsessão, na sala de trabalho, e sempre ali o nosso coordenador da equipe pede para nós, né? Mantemos o silêncio, concentração mental, e que, infelizmente, gente, muitas vezes a gente acaba conversando entre nós, desviando essa concentração mental, e aí nós entramos no trabalho, fazemos o trabalho, quando terminamos o trabalho, o que acontece? O mentor do trabalho se manifesta e dá uma puxadinha de orelha na gente. Olha,
trabalho foi bem realizado. Mas, por favor, vocês, quando vierem para cá, lembre-se que esse ambiente foi previamente preparado para receber vocês. Esse ambiente tem um equilíbrio de pensamentos, feita uma asepsia para que estivesse poucas formas de pensamento aqui dentro dessa sala. Então, vocês, conversando outras coisas, vocês geram formas de pensamento, vocês geram desequilíbrio dentro da sala. Então, por favor, mantenha o silêncio e a concentração mental para que todo esse trabalho que nós tivemos para preparar o ambiente, para deixar ele equilibrado, ele se perdure. Normalmente a gente escuta isso. E a gente não deixa de escutar isso algumas vezes na nossa vida, tá, gente? Eu já escutei isso algumas vezes. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória que nós devemos fazer. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Escolham o que quiserem. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna que lhes otorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E, por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Se preparam de vir, sabem que quando vão entrar ali naquela sala, naquele reduto íntimo, estão ali para servir, para trabalhar, para promover o amor ao próximo, para a prática da caridade, da benevolência, sabem o porquê estão ali. Entram já harmonizados, fazem essa harmonização preparatória com 15 minutos de prece. Eu tenho alguns outros slides que na semana que vem a gente vai comentar, que é referente a essa prece, a essa preparação. E eu vou deixar, então, daqui para frente, para na semana que vem a gente voltar, porque a parte que fazia, vamos dizer assim, menção ao aparelho psicoscópio, que é o que hoje a gente pode comentar e que eu acho que é bem legal a gente tirar algumas dúvidas, falar um pouco sobre o psicoscópio, principalmente se ficou alguma dúvida em relação ao tal do salto quântico, tá? Naquilo que eu puder, eu não vou ser matemático aqui, mas naquilo que eu puder, eu vou ajudar. E como daqui para frente, agora já é diferente, nós agora estamos adentrando a sala de trabalho e agora nós vamos começar realmente a trabalhar junto com esses 10 irmãos. Já na semana que vem, nós vamos ver a preparação, como é que eles estão preparados, como a espiritualidade amiga vai ali formar o nosso colar energético, vai haver um colar de energias, como esse corolário, né, vai se fechar, como isso, como o psicoscópio vai mostrar essas energias ali, o ambiente, tudo isso já é agora no reduto íntimo, junto com os trabalhadores. Então, semana que vem a gente vai observar os trabalhadores, como é a sala, o que nós não vemos nessa sala, o que fazia parte desse trabalho que foi realizado pela espiritualidade antes de a gente aparecer, como tudo aquilo estava energizado, a asepsia, a limpeza. Tudo isso nós vamos comentar semana que vem. E aí eu acho que vai ser muito interessante, porque é uma parte que nós, se o André Luiz não nos falasse, a gente não teria a menor ideia, né, de como é vamos dizer, esse colar mental, esse corolário mental de energias. Isso vai ser muito interessante. Vai ser algo que a gente vai aprender bastante. Vou, então, parar por aqui. Vou encerrar os nossos slides por hoje e vou abrir para vocês, para quem quiser colocar alguma pergunta, compartilhar com a gente alguma ideia. Por favor, estejam livres. Se ficou alguma dúvida, eu sei que essa ideia do quantas de energia não é tão fácil, tá? Mas eu achei interessante pelo menos dar uma ideia, porque ele fala alguma coisa sobre a molécula de rádio, que demora 1.600 anos para ela perder metade do peso específico dela, e que num choque brusco, essa molécula ela perde essa energia praticamente na hora. Ele estava falando, na época, André Luiz recebeu isso de Aulus com o nome de ciclotron.
Só que hoje nós sabemos que o ciclotron já foi ultrapassado. E hoje nós temos o acelerador de partículas lá no cérebro. E o que ele faz é exatamente o que o Aulus estava descrevendo em 1955, né? Esse choque que ali aparece em todos os componentes, os 13 componentes do átomo, né? Então, é algo que você fala assim, como é que esse cara em 1955 apresenta um negócio desse, que agora, praticamente em 2012, que a gente conseguiu ver o último das partículas, que era o bóson, né? Quer dizer, demorou anos e anos para a gente conseguir chegar naquilo que o Aulus ali apenas deu uma, olha, vou dar uma sapiada para vocês do que é que tem aqui, né? Quanta coisa útil tem dentro desse livro, é maravilhoso, né, gente? Francesco, por favor. Oi. Primeira coisa, bom, vamos começar pelo fim, né? Você acabou de falar aí da experiência aí da energia quântica, né? E todos esses experimentos com os aceleradores de partícula, mas você sabe que isso já tinha acontecido antes, né? Muito antes, né? Para que houvesse a fissão nuclear, né? Foi preciso que se fizesse aí uma série de construísse uma série de aparelhos que a gente não possuía naquela época. O mais difícil de todo esse processo da fissão nuclear era descobrir como você poderia provocar essa fissão, né? Porque os elementos eles já existiam, né? O urânio, né? Todos os outros elementos já existiam, a água pesada para controlar a fissão, etc. Isso os alemães já estavam estudando já durante a Segunda Guerra. Então, o que nós vimos aí foi um boom na tecnologia, né? E isso aí não chega a ser uma novidade nesse período. O que é novidade, na realidade, é que depois as pesquisas elas foram se afinando, né? E nós temos, inclusive, dentro desse período de estudos aí da década de 50 até a década de 80, nós tivemos uma série de manifestações tecnológicas aí muito grandes, né? O transistor, nós tivemos o raio laser, né? O maser que antecedeu o laser, e uma série de outras coisas aí que nós usamos hoje corriqueiramente aí, mas ninguém fala nada. E isso é usado na medicina, né, hoje, essas coisas aí, essas descobertas. Mas o que eu queria reparar aí, na realidade, é quando você colocou o diagramazinho lá como é que fala, do salto quântico, né? Salto quântico, porque todo mundo fala de que tudo hoje é quântico, né? É tudo com essa referência. É moda falar do salto Modismo. quântico, E é perigoso isso, tudo é hein? quântico, até pipoca quântica já existe. Então, é o seguinte, a gente precisa entender o que está envolvido, o que envolve isso daí, né? E você colocou um slide aí, eu fiquei analisando, você, quando fala do psicoscópio, ele é um aparelho que, enquanto ele analisa metais e como é que fala, matéria química e etc., ele emite a luz para esses objetos, para essas particularidades. Agora, quando se trata de analisar a nós, né, nós os humanos, é o contrário. Ele analisa a nossa luz, a luz que nós emitimos, né? Isso é que é a novidade no caso aí, porque até então nenhum aparelho, a não ser o aparelho, a máquina Kirlian, a não ser a máquina Kirlian, nenhum outro aparelho faria isso daí, né? Porque nós tivemos a máquina Kirlian, foi criada na década de 30, né? E ela só veio desembocar na década de 60 por uma questão de curiosidade, né? As pessoas achavam aquilo fenomenal, mas o que tinha de novidade aí? É que o Semyon Kirlian, quando ele inventou a máquina, ele inventou por um acaso, né? Ele estava procurando, ele era um engenheiro eletrônico também que estava procurando desenvolver um aparelho para uma outra finalidade. E ele acabou descobrindo por acaso isso daí, né? Porque ele colocou um filme, né? Sensibilizou um filme com a irradiação desse aparelho.
E para fazer essa análise, ele colocou umas folhinhas de planta. E aí que ele descobriu que em volta dessas folhinhas de planta emanava uma luz. Ele falou, pera um pouco aí, né? Se essa folhinha emana luz, então todos os outros objetos eles emanam luz também. Vamos examinar esse negócio direito aí. Aí ele pegou a folha e colocou lá. Quando ele colocou a folha e examinou a folha através da foto que ele tirou, ele viu que o pedaço que faltava na folha estava com a energia completa. Existia energia em volta da folha, emanando essa energia, e lá, naquele buraco que ele havia cortado o pedaço, a energia continuava do mesmo jeito, como se não houvesse sido tirado nada de lá. Então, existia um corpo emanando luz ali, certo? Parte daí a descoberta desse princípio. E o psicoscópio vem trazer isso para nós, vem mostrar para nós que isso já de uma forma mais eficiente, né? Mais aperfeiçoada, serve para uma outra finalidade, que praticamente foi a resposta que nós conseguimos encontrar depois, 40 a 50 anos depois. Né? Na década de 60, o pessoal começou a pesquisar e desenvolver a máquina Kirlian e fazer fotos com cores, né? Aí que se conseguiu ver as cores do espectro da luz emanada. Né? Então, tem todas essas coisas aí. Tudo isso daí está dentro da ciência quântica. Tudo isso aí está dentro da ciência quântica, porque é um novo estudo de emissão de energia e análise de luz, né? Dentro de um espectro que a gente não enxerga. Essa é que é a grande realidade. Quando você falou das cores que nós podemos ver, né? Eu me recordo que em algumas experiências fora do corpo, né? Em outros lugares, eu via as cores e achava aquilo fantástico. Eu ficava de boca aberta, porque as cores que a gente vê lá são cores nítidas, claras. E você, olhando a matéria na sua consistência, você vê os glóbulos de energia vibrando, que são nada mais aquilo que nós chamamos de átomo. Lá você enxerga aquilo normalmente. Você está no elemento, né? No elemento espiritual, no elemento de energia. Então a gente consegue ver isso daí, e é uma coisa que me deixava assim surpreso mesmo, porque a qualidade daquilo é impressionante. Até uma vez alguém falou: escuta, quando você sonha preto e branco ou colorido? Eu falei, eu nunca prestei atenção nisso, né? Mas na realidade, quando eu perguntava para as outras pessoas, algumas falavam que sonhavam colorido. E outras falavam, não, eu não consigo ver cores, eu vejo a imagem, né? Eu não consigo dizer que há cores ali. Mas quando eu fazia as minhas viagens aí, eu via as coisas com detalhes, com bastante detalhes, né? Então, para você ver que a gente não tem essa percepção desenvolvida, mas o nosso espírito tem, ele enxerga, tá? Por isso que nós falamos da mediunidade, porque é o único recurso que nós temos, né? E que o médium, na realidade, tem que desenvolver mesmo, tem que estudar. A gente vai sempre bater nessa tecla, porque a disciplina, né, como foi dito lá no início, né? A disciplina e a pontualidade, a dedicação, é que faz com que o médium seja bom, né? Nós discutimos na aula anterior o médium ignorante e o médium que sabe alguma coisa, etc. Não, o médium tem que estar sempre se aperfeiçoando. Esse é o nosso desafio. E outra, nós não somos excepcionais, né? Essa é outra lição que nós temos que receber. A mediunidade foi dada para todo mundo, em graus diferentes, etc. Mas o médium, aquele que se dedica ao trabalho, fazendo a caridade, etc., etc., esse médium, ele não pode esquecer que ele está, na realidade, fazendo um resgate, né? Se ele está fazendo esse trabalho, é um trabalho de resgate. Tem que ser feito com muito respeito e ele precisa ser feito com compreensão. A gente tem que ter sempre isso em mente. Eu não sou a última bolacha do pacote.
Tá cheio de bolacha dentro do pacote, né? É isso, eu não vou falar mais, que já tomei muito tempo. Não, Francisco, foi excelente. Muito, muito, muito obrigado. Realmente você complementou o que faltava. Essa sua última parte, só que desculpa interromper ali naqueles momentos, porque faz parte da aula que vem, em que ele vai realmente falar que a gente não é a última bolachinha do pacote, porque vai ter com psicoscópio, como você mesmo disse, André Luiz vai olhar e vai falar, nossa, mas essas pessoas são especiais. E o Aulus vai falar para ele, poxa bola, meu amigo. São pessoas comuns que vivem uma vida comum, só que elas têm disciplina, elas têm boa vontade e elas se preparam e elas vêm aqui, elas fazem a prece, elas se sintonizam com o ambiente, são servidores comuns. E a gente assim fala assim, meu Deus do céu, né? A gente imaginava tanta coisa. Não, o que se pede é disciplina, pontualidade, boa vontade, e que a gente se prepare e estude um pouco. É o que eles pedem, não é alguma coisa assim surpreendente. Eles querem que, já que você adotou esse caminho, vamos por esse caminho, né? Muito obrigado, Francesco. Foi muito legal. Por favor, quer falar mais alguma coisa? Eu queria colocar. Pera um pouquinho. Não, deixa para lá. Vai. Senão eu vou começar a cortar a próxima aula aí. Tranquilo. Gente, quem mais gostaria de trazer alguma coisa? Essa aula é uma aula bem física, eu sei disso, né? Mas acho que deu para entender, né? O que é esse quântico, é, essa aura mental, as cores. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Temos tempo hoje. Aproveitar. Marco Antônio, por favor. Só lembrando, Edu, que esse aparelho que a gente estudou hoje é só um deles, né? Quantos não tem? E com finalidades diversas. Imagina se nós tivéssemos a capacidade de, sem a concentração profunda que eu falasse, se a gente tivesse essa mediunidade desenvolvida e enxergar desse jeito. Eu não sei se isso seria bom no atual estágio que nós estamos. De repente, era prejudicial. Eu lembro, muitas vezes, do irmão Melo, eu estava na sala do Melo, entrava tal pessoa, e a pessoa falava um monte de coisa, depois ele saiu e falava assim, não é nada disso. Os pontos que eu vi ali, ele já tinha essa coisa desenvolvida, por isso que ele era quem era e tratava da gente do jeito que tratava, né? Mas, fora isso, fora esse instrumento que nós temos muitos outros, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá com comunicação quando o Melo estava lá, e os espíritos que vinham se comunicar, muitas vezes eles vinham atrelados a máquinas, né? A coisa assim, eu não sabia o que era. Eu fui perguntar para o Melo várias vezes, vi uma máquina assim, assim, assado, assim, assim, assado. Ele falou, aí, isso tem inúmeras, você não faz a menor ideia da quantidade que tem e da finalidade que tem. Lá na sala de cura também aparecem várias máquinas, né? Vários instrumentos que a espiritualidade usa. Um dia a gente chegar lá nessa ciência deles aí, né? Eu só queria, para complementar, você, na sua explanação, você falou uma coisa muito importante, que é a casa espírita cristã. Uns dias atrás, eu atendi uma senhora lá no centro, que é evangélica. Ela foi meio ressabiada e foi meio que escondida. E ali ela entrou, eu conversei com ela, mostrei a casa, porque ela não conhecia, mostrei a casa, a gente conversou. No fim, ela falou assim, ué, aqui vocês falam a mesma coisa que nós falamos lá. Eu falei, óbvio, nós falamos sobre Cristo, sobre Jesus, é a mesma coisa. Nós somos uma casa cristã exatamente como vocês são também. E eu acho que isso é muito importante, a gente tem que levar isso adiante, entendeu? Desmistificar que o espiritismo é uma coisa completamente diferente das outras religiões. Na verdade, não é, né? O cristianismo redivivo.
Exatamente, exatamente. Marco Antônio, obrigado. Lembrando que o Marco Antônio, uma hora, vai dar aula para nós, hein? Logo, logo chega dele. Dele é lá o capítulo 4, antes do serviço. Clécia, por favor. Oi, Eduardo. Você sabe que eu sou muito limitada no quesito de mediunidade, muito não totalmente limitada na mediunidade, mas me resta compreender melhor a parte física, material do processo mesmo, porque não tem muito recurso para mais. Mas é muito interessante, instigante, assim, intrigante, tudo isso, porque o elétron, até o momento, é a única partícula que a gente conhece que se comporta de duas maneiras. Em alguns momentos, ele é partícula física, matéria, em alguns momentos, ele é só energia. E esse é o grande desafio da física quântica, conseguir controlar isso quando é um, quando é outro. Quando a gente pensa no elétron como energia, tudo é quântico. Absolutamente tudo é quântico. E aí a gente pode chegar a dizer que somos um com o Pai, seguindo esse princípio de que é a mesma energia que tudo permeia. Porém, essa mesma energia se comporta como partícula. Teoricamente, a gente pode pegar, pode medir, pode pesar, pode estimular, pode, coisas que a gente ainda nem imagina. Então, é, tem muito modismo de dizer que tudo é quântico, mas tudo tem também o seu fundo de verdade, dependendo da perspectiva que a gente está lidando com esse elétron. Obrigado, eu sabia que nessa área você ia poder me ajudar um pouco. A Clécia tem uma formação um pouco melhor nessa área do que eu. Como eu falei, eu estudei na faculdade isso para fazer lâmpada. A gente fez uma faculdade de engenharia eletrônica, eu estudei esse salto só para poder fazer os cálculos de quantos fótons são liberados e quanto de lumens eu vou ter numa lâmpada ali de, vamos dizer, de mercúrio ou um gás em alta pressão, quanto eu tenho ali de elétrons ali excitados e liberando fótons e o quanto eu vou ter de luz. Ou seja, a minha ideia ela é bem limitada e um físico normalmente vai ter uma ideia mais pontuada. Obrigado por ter lembrado. Realmente o elétron ele tem esses dois estados e é importante a gente conhecer isso. E como o próprio Francesco colocou para a gente, né? A gente não pode simplesmente dizer, não, é tudo quântico. Calma, depende, como a Clássica falou, depende do ponto de vista que você está abordando, depende daquilo para o qual você está trabalhando naquele momento. Né? Mas muito bem lembrado. Clássica, obrigado pela colaboração. Eduardo, eu disse isso daí em função de que as pessoas banalizaram essa palavra. Colocam isso em tudo, mas não têm a menor noção do que estão falando, tá? É isso. As pessoas não estudaram para saber o que é o processo quântico, que envolve tudo isso daí, né? Envolve todo o universo, na realidade, né? Mas as pessoas não têm a menor noção disso daí. Elas falam, é um modismo, hoje tudo é quântico. Vamos falar que existe tal coisa quântica, tal coisa é quântica, e assim por diante. Aí aparecem os picaretas vendendo as coisas quânticas, né? Então, faz parte, né, do nosso desenvolvimento, da nossa compreensão. Legal, muito bom. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Aproveitar esses nossos minutos finais. Bom, gente, encerrando os nossos trabalhos, então, hoje, colocar para vocês que realmente eu vou sempre trabalhar dessa maneira, eu não tenho pressa, tá? Eu acho que a gente não precisa ter pressa para terminar esse livro, nós temos aí tempo e, como eu falei, né, essa parte teórica ela vai ser muito interessante para a gente que está lá fazendo a parte prática, que nós logo deveremos iniciar os nossos trabalhos lá no CETRELV com desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica, que nós vamos chamar lá nos nossos trabalhos. Então, eles vão andar mais ou menos ali pareados, né? Mais ou menos juntos, né? Isso é muito interessante.
Quero contar com a colaboração de vocês. Quero ver se essa semana já libero o capítulo 3 que eu já terminei de desenvolver. Quem puder dar uma observada, quem olhar ali, encontrar alguma coisa, quiser fazer algum apontamento a mais, colocar. A Rosana, não sei se ela está presente aqui com a gente hoje, eu queria agradecer ela. Ela compartilhou conosco um trabalho que ela realizou numa revista sobre aparelhagem mediúnica. Ela, inclusive, colocou o panfleto ali para nós. Ela compartilhou também um outro trabalho que ela realiza. A nossa irmã Rosana, ela é uma profunda estudiosa da área, né? Então, ela escreve em diversas federativas, ela tem diversas revistas que ela faz participação. E sempre que ela percebe alguma coisa que pode nos ajudar, ela vai estar sempre colocando ali no nosso grupo. Ela também faz muitas palestras, lógico, ela trabalha para muitas federativas, né? E ela compartilha com a gente as palestras que ela faz. Aqueles que quiserem seguir, todas as palestras dela ficam gravadas no YouTube, no canal, né? Então, não deu para assistir hoje, para assistir depois. É um trabalho muito interessante. E para finalizar, um último convite. Eu não sei se alguns de vocês, ou a maioria de vocês, acompanham o nosso irmão Saulo César Ribeiro da Silva no Evangelho por Emmanuel de manhã cedo. Ele faz às 7h30. Ele está fazendo um trabalho sensacional, que é o estudo dos 27 livros que compõem a Boa Nova, que compõem a segunda revelação. E quem tiver um tempinho, mesmo que não consiga assistir, ele faz normalmente das 7h30 até perto de 8 horas, às vezes 10 para as 8, 15 para as 8, tem dia que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ter um tempinho, depois assista, é muito interessante. Eu acho que é importante para a gente ter pelo menos esse arcabouço básico de informações do conteúdo desses 27 livros que compõem a Boa Nova, que compõem o Evangelho, né? Então, é interessante. Quem puder, é uma recomendação que eu faço. Ah, tem algo a ver com o nosso estudo? Não, mas é um arcabouço de informação bem precioso e que ajuda a gente na hora de estudar onde é que está isso, onde é que está aquilo. Isso é bem interessante. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Senão a gente vai partir para o encerramento. Eu vi que a Clécia deixou a mão levantada, mas acho que é esquecimento. Alguém mais? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Então, eu agradeço a presença de todos e eu vou pedir se alguém poderia fazer para nós a prece de encerramento. Terça-feira que vem a gente vai dar continuidade, possivelmente vamos terminar que falta bem pouco, né? Nós vamos terminar o capítulo 2. Dependendo do horário que a gente terminar o capítulo 2, a gente já entra no capítulo 3. A gente não vai ficar perdendo tempo, tá, gente? Então, se der tempo, a gente vai terminar o 2, com certeza, e havendo oportunidade, a gente entra no 3. Se eu ver que dá para a gente conversar mais um pouco, a gente conversa. Quem poderia fazer para nós a prece de encerramento, por favor? Eu faço, Edu. Andréia, muito obrigado. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade desse estudo. Agradecemos a presença dos bons espíritos que nos auxiliaram no entendimento desse conteúdo. Agradecemos também a generosidade do nosso irmão Edu e do nosso irmão Marco em compartilhar conosco os seus conhecimentos. E pedimos aos nossos mentores individuais que nos auxiliem a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Peço licença a Deus para encerrar esse trabalho com imensa gratidão. Que Maria nos abençoe e nos proteja e nos conduza aqui novamente na próxima semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne e libertação. Que assim seja, graças a Deus.
Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que sem vocês a gente não consegue fazer nada. Muito, muito obrigado. Essa energia eu sinto e ela é muito gratificante. Muito obrigado. Que todos nós possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio. Semana que vem a gente está aí de volta.